Amigos, qual é o conceito de funcionário público para fins penais? Onde está esse conceito, qual é a função e qual é a abrangência desse conceito? Meu nome é Vinícius Talon e neste vídeo vamos falar sobre esse tema importantíssimo para pensar em crimes funcionais, em crimes praticados por funcionário público contra a administração pública e em várias figuras típicas, como por exemplo os crimes de prevaricação, peculato, corrupção passiva, concussão, todos eles exigindo essa elementar, ser funcionário público. Então, é fundamental saber quem é funcionário público, porque se trata de uma elementar de vários crimes. Daí temos que interpretar o artigo 327 do Código Penal, que tem o conceito de funcionário público, para saber se aquele indivíduo está praticando, por exemplo, um peculato ou furto, ou se a conduta dele, por não ser funcionário público, nem está agindo em coautoria ou participação, seria, na verdade, desclassificada para furto. Também é possível que, retirando essa elementar ser funcionário público, aquele indivíduo não pratique crime nenhum, que a conduta dele seja atípica, como por exemplo no caso do crime de prevaricação. Se alguém tiver contra si imputada a conduta referente ao crime de prevaricação e ficar demonstrado no processo que aquele indivíduo não é funcionário público para fins penais, haverá necessariamente atipicidade, porque não há uma figura subsidiária em relação à prevaricação. Logo, aquele indivíduo será absolvido com fundamento no artigo 386, inciso 3º do Código de Processo Penal, porque não é funcionário público e, não sendo funcionário público, não haveria tipicidade em relação àquela conduta descrita para o crime de prevaricação. Vejam que é extremamente importante, portanto, definir qual é o conceito de funcionário público. O artigo 327 do Código Penal tem um conceito extremamente amplo de funcionário público. Ele fala em cargo, emprego e função pública. Cargo seria aquele vínculo estatutário. Emprego seria o vínculo seletista, regido pela CLT. E função pública já seria algo ainda mais amplo que abrangeria qualquer um que não tivesse um vínculo estatutário ou seletista. Portanto, é uma abertura enorme. Isso permite a interpretação de que muitas pessoas são funcionários públicos para fins penais, inclusive aqueles que desempenham o mandato eletivo, como já veremos. Além disso, é importante observar que o artigo 327 do Código Penal fala em serviços transitórios ou sem remuneração. Então, aquele que desempenha uma função pública momentânea, portanto, um serviço transitório, e mesmo que não tenha nenhuma retribuição, nenhuma remuneração por isso, ele será funcionário público para fins penais. E aí temos como exemplo os jurados. No tribunal do júri, os jurados são funcionários públicos para fins penais, porque eles desempenham uma função pública, que é um serviço transitório, momentâneo, não é permanente, e sem remuneração. Então, mesmo no caso em que tudo isso é conciliado, sem um vínculo empregatício, um vínculo seletista ou um vínculo estatutário, mesmo de forma momentânea e mesmo sem remuneração, ainda assim é funcionário público para fins penais, porque o artigo 327 é muito amplo. Vejam que seriam exemplos também de funcionário público, a partir desse conceito do artigo 327, aqueles que exercem mandato eletivo. Então, os exercentes de mandatos eletivos, como vereadores, prefeitos, parlamentares, seriam sim funcionários públicos para fins penais. Funcionários de cartório também, estagiários também são funcionários públicos para fins penais, inclusive se forem voluntários, porque o artigo 327 dá essa abertura. E aí eu tenho que lembrar aqui que se você pesquisar um pouco a jurisprudência dos tribunais regionais federais, dos tribunais de justiça, vai encontrar facilmente vários casos em que estagiários de órgãos públicos foram condenados por peculato ou por outro crime praticado por funcionário público. Então, é um exemplo que a jurisprudência julga com muita frequência. Diariamente, ou talvez com uma frequência um pouco maior, a jurisprudência está reconhecendo que o estagiário de um órgão público é um funcionário público para fins penais, podendo responder por prevaricação, peculato, corrupção passiva, enfim. É possível, portanto, inserir o estagiário de um órgão público no conceito de funcionário público para fins
penais. Além disso, é importante observar que alguns indivíduos que desempenham uma função que é até importante, mas não é pública, não são considerados funcionários públicos. Podemos citar aqui o administrador judicial, lá no âmbito do direito falimentar, no âmbito da falência. O administrador judicial, apesar da sua importância para a falência, ele não é considerado funcionário público para fins penais. Ele não desempenha uma função pública. Da mesma forma, o inventariante que tem que ser nomeado, tomar um compromisso lá no inventário, para cuidar, enfim, administrar aquele processo, ele não é considerado funcionário público para fins penais, ele não desempenha uma função pública. E além disso, também podemos citar aqui os dirigentes sindicais. É até incabível que o Estado faça uma interferência nos sindicatos. Então, os dirigentes sindicais não são considerados funcionários públicos porque eles não mantêm vínculo com o Estado, eles não desempenham uma função pública. Então, teríamos como alguns exemplos aí que não são funcionários públicos para fins penais, o administrador judicial da massa falida, lá na falência, a dirigente de um sindicato e também o inventariante. Vejam também que o artigo 327, parágrafo 1º do Código Penal, tem funcionários públicos por equiparação ou equiparados. Esse artigo fala que são funcionários públicos aqueles que trabalham em paraestatais. Portanto, no caso de trabalhar em uma empresa paraestatal, em uma instituição paraestatal, também é considerado funcionário público para fins penais. Ou se trabalhar em uma empresa prestadora de serviço para a administração pública que desempenha uma função, uma atividade típica da administração pública. E aí devemos avaliar o que seria uma atividade típica da administração pública. A administração pública tem a sua gama de atividades restrita. Não é qualquer atividade que é própria da administração. Algumas atividades são próprias de empresas e não da administração pública. Portanto, a partir daí surge uma possível tese defensiva em relação à inserção do conceito de funcionário público em relação àqueles que trabalham como empregados, funcionários de empresas prestadoras de serviço à administração pública. É necessário diferenciar se prestam uma atividade típica ou não da administração pública. E qual é a importância desse conceito para os advogados, quem atua na advocacia criminal? Vejam que a defesa deve se manifestar quanto a essa relação, quanto a esse vínculo funcional daquele indivíduo. Então, se o advogado está defendendo alguém que está sendo acusado de prevaricação ou de peculato, é necessário se manifestar sobre esse vínculo que aquele réu tem com o Estado. Será que ele é realmente funcionário público? Apesar de termos um conceito extremamente amplo no artigo 327, podemos tentar encontrar situações que não são propriamente de vínculo institucional, de vínculo público. E aí, aquele indivíduo não sendo funcionário público, poderia fazer com que a conduta dele fosse desclassificada para um crime diverso ou até fosse considerada atípica. É, portanto, necessário analisar o vínculo funcional do réu em relação ao Estado, se ele tem realmente algum vínculo público ou não. Caso contrário, isso poderia, se ele não tem o vínculo, poderia retirar a elementar ser funcionário público. E isso é extremamente benéfico para a defesa penal. Além disso, você tem que pensar o seguinte: será que o defensor dativo seria um funcionário público? O defensor dativo que cobra uma propina ou que subtrai alguma coisa em razão dessa condição de ser um defensor dativo, ele está praticando crime de peculato, ou crime de corrupção passiva, ou crime de concussão? Isso daí nós veremos em outro vídeo, mas é importante saber desde já que há uma grande divergência sobre o defensor dativo, com decisões contraditórias entre STJ e tribunais regionais federais ou Tribunal de Justiça também. Então é um tema controvertido, mas veremos isso em outro vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado deste breve vídeo sobre o conceito de funcionário público para fins penais, que é importante para pensarmos em vários crimes do Código Penal.
Se você gostou, inscreva-se aqui no canal, ative as notificações, porque assim você saberá sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. Eu tenho o projeto de lançar um vídeo novo por dia, são vídeos sobre direito penal, processo penal, execução penal, enfim, advocacia, teses defensivas, jurisprudência, indicações de livros. Então, se você se inscrever aqui no canal e continuar acompanhando, ativar as notificações, você saberá sempre que for lançado um vídeo novo aqui. Então, até o próximo vídeo.